Boa noite a todos. Que a paz se faça presente em cada coração. Que possamos na noite de hoje, estarmos preparados para mais um estudo. O nosso tema hoje é desencarnação. A nossa companheira Rosana vai fazer o estudo por nós. Então vamos já nos preparar, desligar o celular ou colocar no modo silencioso, para que possamos ter uma reunião bem harmônica, bem tranquila, e também participativa, Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, o tema é bastante interessante, E vamos então convidar a nossa companheira Vanessa para fazer a prece por todos nós. Vamos fechar nossos olhos, primeiramente agradecer a Deus o presente da vida e rogar a espiritualidade amiga, o amparo, mesmo que a gente às vezes nos sintamos esquecidos por eles, a gente sabe que eles não nos desamparam. E diante desse tema de hoje, que as palavras possam tocar nossos corações, fortalecer nosso espírito, que possamos sair daqui melhores, que a espiritualidade abençoe a todos nós, que assim seja. Agradecemos a Vanessa pela prece e convidamos a Rosana para fazer o estudo para nós. Boa noite. Então, o moço estava muito assustado. Ele ia passar por uma região, por uma estrada, e havia muitas falas sobre aquele lugar, muitos relatos, e ele estava bastante assustado. Era noite, uma noite muito escura, sem lua, sem estrelas, e ele foi meio que apavorado, andando, fazia o trajeto a pé. E ele percebeu no caminho que ele andava, escutou que alguém andava também. Ele andava mais um pouco, outro andava também. Aí ele apressou o passo e percebeu que alguém perseguia, apressava o passo. Então ele correu em disparada. Coração na boca, pulmão queimando, pegando fogo, ansioso, aflito, quando passa por um lugar, um feixe de luz tira todo o mistério. Era só um burrinho que costumava acompanhar os transeuntes daquela região. O mistério se dissipou. Assim é a desencarnação. Ela nos parece tão coberta de mistério, tão aterrorizante, tão tenebrosa, tão fúnebre. Mas quando adentramos ao conhecimento, temos uma visão diferente, um esclarecimento que nos conforta e nos faz ver toda essa passagem de uma outra forma. Então, pegando ainda com mais propriedade ainda, a mensagem do Cristo, que coloquemos a candeia no velador, para que faça luz para todos. Que possamos, então, hoje aqui, buscar essa luz que vem do Evangelho, que vem das obras da codificação e de tantas obras auxiliares que possam fazer luz na nossa compreensão sobre esse tema tão caro, tão delicado para nós e às vezes tão cheio de fantasias e terrores. Para isso, então, eu utilizei o Evangelho, em primeiro lugar, as obras da codificação,
principalmente o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, e obras subsidiárias, que eu vou apresentar, porque fica como um incentivo para quem ainda não leu a leitura dessas obras, que são muito ricas. Os Mensageiros, de André Luiz, também de André Luiz, O Céu e o Inferno, Entre a Terra e o Céu, desculpa, Entre a Terra e o Céu, Psicografia de Chico Xavier e Espírito Marcos, Crianças no Além, de Richard de Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. São essas as obras e mais, igual eu falei da codificação. Então vamos lá, né? Como nos é apresentada a morte na doutrina espírita? Antes de mais nada, é morte ou desencarnação? Por que nós, espíritas, utilizamos desencarnar e não morrer? Porque, de fato, desencarnamos. De fato, o processo que se sucede é a morte do corpo físico. Mas o espírito, ele vive. O espírito é imortal, conforme nos fala na codificação, no Céu e Inferno, principalmente, Livro dos Espíritos. O espírito é imortal. Então é simplesmente o corpo que perde a sua vitalidade. E o espírito retorna para a pátria espiritual com mais vigor, com mais esclarecimento, claro que na medida do possível, assim que passa o torpor daquele trânsito, daquela passagem, daquela fase, ele se vê muito mais liberto, muito mais desprendido e com a sua capacidade muito mais ampliada. Isso faz já uma grande diferença, uma enorme diferença, porque tira da morte essa sensação de que vamos nos perder, vamos sair, o corpo falece, e ainda que espiritualistas, então entendemos que tem um espírito que retorna, mas essa compreensão às vezes é muito vaga para muitos. Retorna para onde, como? E esse assunto é um assunto de muito tabu. Não tem hora para a gente conversar. Se a gente está numa reunião de família, alegres, não é hora de falar disso. Vai acabar com o clima. Se estamos mais tristes, mais reflexivos, em ambientes assim também, aí vai complicar, não dá. E se estamos adoentados ou algum parente adoentado, também não dá, porque aí parece que a gente já está até chamando ela. Então falta para nós, às vezes, essa oportunidade de adentrarmos nesse assunto que é de todos nós, que perdemos muitas vezes entes queridos e que estamos no processo também da desencarnação, mais cedo ou mais tarde. Então é muito promissor, é uma bênção ter essa oportunidade de dialogarmos sobre esse assunto. Voltando então à questão da imortalidade da alma, mais do que sermos imortais,
que isso é de uma importância na nossa compreensão sobre a vida, mas para além da questão da imortalidade, temos a questão da individualidade. Nós não retornaremos para a pátria espiritual misturando num todo aonde a individualidade se perde. Compreendemos que seguimos com a nossa bagagem. Isso é de suma importância para nós. Todas as nossas conquistas, tudo que somos, que fazemos, que lutamos, seguirão conosco. Somos os construtores da nossa existência. E aqui no plano Terra, estamos vivendo as provas necessárias para depois retornarmos. E retornarmos mais experientes, com mais conhecimento, mais prontos, cada vez mais, dentro das nossas condições e do tempo que é nosso. Muito respeitado pelo mundo espiritual. A nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de seguir ou muitas vezes de estagnar por algum tempo. Por não muito tempo, porque muitas vezes aí vem a dor e que dá aquela alavancada no nosso processo, a dor abençoada para o nosso avanço. A evolução é o fim, é a finalidade de todos nós. Então, estamos fazendo essa passagem, né? E é muito importante que a gente tenha isso muito claro em mente, porque conforme nós, nossos entes queridos também serão chamados em algum momento. E que momento seria esse? Muitas vezes a gente carrega tanta ilusão no nosso pensamento sobre como tem que ser a questão do desencarne, velhinhos, no leito, aí começa a ser aceito com mais naturalidade, mas nem sempre é assim que se dá. Então vamos ver aqui um caso que está no livro Os Mensageiros, capítulo 2. Não, Os Mensageiros, capítulo 37. É o caso de Isabel e Isidoro. Isidoro desencarnou e Isabel ficou viúva. Isabel ficou viúva com 5 filhos. Tinha por volta de 40 anos. Então dá para a gente entender quão delicada é essa situação. Condição financeira precária e o falecimento do marido. André Luiz acompanha o culto no lar dessa senhora, jovem senhora. E ele fica assim, um tanto quanto maravilhado. A grandeza, a serenidade que essa senhora conduz ali o culto junto aos filhos. A espiritualidade superior está acompanhando e ele também. Ela conduz com muita sabedoria. Ela já tem introjetado dentro dela a aceitação do episódio da morte do seu marido. Tem um filho novinho que
que esse é mais rebelde, tem um temperamento mais difícil. As mocinhas mais preparadas, com melhor condição, mas o menino não. Então ele questiona, né, ali na oração, ela falando de Jesus, ele falando, mas Jesus não é bom, porque olha, ele levou meu pai e a nossa condição piorou muito. A gente tinha 2 refeições e agora a gente tem uma só. E ela conduz com tanta fé, com tanta verdade, esse culto, e o diálogo com esse filho, mostrando que isso seria possível de ser passado. Que Deus chamou o pai deles, mas que ela estava ali e que eles estavam bem. Não tinha ninguém doente, estava tudo seguindo o rumo de que deveria seguir. E aí eles depois vão deitar, ela também. E depois das 11, mais tarde mesmo, o seu marido desencarnado e ela, no desdobramento do sono, se encontram, braços dados, vão para se instruírem mais, ele a conduz no mundo espiritual. A gente pode estudar, discutir, pensar aqui esse fenômeno. Olha, os 2 de braços dados. O que isso se dá? Né? Nós, encarnados, somos 3. Né? Nós somos um espírito. A gente nunca pode perder isso de vista, que a gente é um espírito. Estamos num corpo de carne, mas temos também o perispírito. E o perispírito, ele é o corpo do espírito. Ele acompanha o espírito no mundo espiritual. Isso acontece quando desencarnamos. Quem morre é o corpo físico. Isso também acontece no nosso sono físico. Quando nós dormimos, nós deixamos o corpo e vamos para outras regiões, em desdobramento do sono, com o perispírito. Daí fica bem clara a questão da individualidade. Somos nós que seguimos. Então ela ali se encontra com o marido e vão juntos para um estudo, para uma instrução, uma iluminação. Olha que confortador isso é para nós. Ela não é um anjo, não é uma santa. Ela é uma mulher que se colocou à disposição do Cristo de crescer, de se evangelizar. E a morte do marido nem por isso abalou seus propósitos. E isso é uma bênção muito grande. Ela poder ir com ele, deixa lá os espíritos tomando conta dos filhos. É bonita o relato, é muito bonito. Capítulo 37 dos Mensageiros. Ela deixa
espíritos tomando conta e falam, olha, né, tomam conta das crianças, né, no sentido espiritual ali, aquela proteção espiritual do lar dela. Quantas bênçãos estão ao nosso dispor, de todos nós. Ela não é privilegiada. Ela se pôs nessa posição. Quando em sono, para onde vamos? Para onde estamos afinizados. Diga onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Aonde o nosso sentimento nos leva. A noite tem muita consonância com o dia, com o pensamento, com os sentimentos, com os nossos interesses, talvez aqueles interesses até mais secretos. Então, morremos, se a gente pensar que a morte é o retorno do espírito, morremos um pouquinho todas as noites. Fazemos um estágio promissor. E se acordamos refeitos, revigorados, com bom ânimo, bem dispostos, com certeza fomos em lugares felizes. Essa excursão da Isabel com o Isidoro é uma excursão de revigoramento. Ela volta refeita. Ela pode não lembrar o que se sucedeu, com a lembrança clara e viva. Talvez nem convenha, porque a gente tem ainda os apegos, a saudade e a dificuldade. Talvez os mais preparados lidem com tranquilidade, até essa visão mais clara. Mas, em geral, isso não é possível. E ali no livro fala que essa possibilidade dela, ela é rara entre nós. Mas ela não é rara porque não nos é permitido. É ainda a nossa condição. Cada vez estaremos melhores e mais possíveis de lidar com essa questão, que ela vai se tornando cada vez mais familiar e mais desprovida de angústias e aflições. A saudade, o luto, as lembranças são completamente naturais. Elas fazem parte mesmo, são importantes para nós, para sair de uma etapa e seguir. Mas é uma bênção muito grande quando conseguimos nos resignarmos com o episódio das perdas, que não são, na verdade, perdas ou perdas definitivas. Estamos enlaçados uns com os outros, num laço tão poderoso, tão vigoroso, e às vezes não nos damos conta. E às vezes causamos, inclusive, embaraços nas questões do desencarne dos nossos entes mais queridos. No momento que poderíamos auxiliar, colaborar, para que tudo se sucedesse da melhor maneira, dos dois planos, para que nós ficássemos mais reconfortados e todos que estão à nossa volta, e principalmente para aquele que se foi e que passa ainda
por desafios muito grandes, até que se sinta completamente desvencilhado dos laços carnais. Então, é interessante a gente pensar e trazer ensinamentos vivos. A doutrina espírita, ela nos descortina, ela abre para nós esse entendimento através dos relatos, através das psicografias, dos livros e de tantas mensagens. Tira de nós, favorece para nós uma compreensão muito mais clara, luminosa. Vamos pensar aqui numa situação bastante delicada para nós. O desencarne de crianças. Essa é uma situação que nos toma a todos em geral. Mesmo quando a criança não faz parte da nossa família, não conhecemos, mas ouvimos dizer de um colega, de uma colega, de um vizinho, que perde ali um ente querido na infância. Isso causa para nós muita comoção, muita comoção. E os espíritos falam que o desencarne de uma criança ainda em tenra idade, na primeira fase da infância, é muito mais simples do que o nosso. Porque a criança, aquele espírito na fase infantil, ele ainda não está totalmente vinculado à matéria, à vida carnal. Ele tem um trânsito no mundo espiritual, ele está meio que lá e cá. E isso é muito favorável, é um facilitador. Não está ligado às necessidades materiais, os apegos materiais. Ele está mais despojado, mais leve. Então, isso é um facilitador. Mas a nossa comoção, o nosso sentimento, que muitas vezes parece que algo deu errado, que não haveria de ser, esse sim desestrutura muito, porque nós temos isso conosco. Algo saiu do controle, não era para ser. Deu alguma coisa errada, é uma criança, tinha uma vida pela frente, e aí nós começamos os questionamentos. E muitas vezes reprisando o episódio com que aquilo se deu, que é outro embaraço grande, quando a gente deveria guardar o silêncio, nossas curiosidades e respeitar aquele momento realmente delicado para todos nós. Encarando com respeito o velório, ou mesmo a sequência daquilo, sem tantas perguntas e questionamentos, e isso são agravantes ao desencarne. Precisamos, ouvir mais os orientadores, o mundo espiritual que nos aconselha bastante. Então, eu tenho aqui o livrinho Crianças no Além. Crianças no Além é um livrinho psicografado pelo Chico,
O espírito é Marcos. Marcos é uma criança de 12 anos. E o desencarne se deu através de um acidente. Esse livrinho é praticamente a cartinha dele para os pais. Tem uma introdução do Emmanuel, muito bonita, uma explicação da ocorrência, até com bastante detalhes, e a cartinha propriamente. Então, não entrando em tantos detalhes sobre o ocorrido, a questão que foi, de fato, um desencarne dos 3 irmãos, de uma forma de um acidente de carro. Isso é muito angustiante, realmente. Os pais se viram desolados. O pai era já um homem muito calado, mais calado ficou. E a mãe entrou numa angústia, numa tristeza muito grande, beirando o desequilíbrio mesmo. Alguns já diziam que ela estava desequilibrada. E aí uma vizinha, amiga, falou do Chico. Vamos até o Chico? Quem sabe isso vai te confortar. E ela aceitou e foi. Foi 1, 2, 3 vezes ao Chico e já começou a sentir mais refeita, aceitando melhor, embora não tivesse contado para o Chico os episódios, como tudo se deu, mas recebeu dele conforto. Na 4ª vez que ela foi, o Chico psicografa a cartinha do Marcos. Marcos, 12 anos, com a ajuda do avô no mundo espiritual, consegue escrever a cartinha 10 meses depois do ocorrido. E na cartinha ele vai relatando como que é lá. É maravilhoso para nós, né, termos esses relatos tão verdadeiros e tão ricos, descortinando para nós o mundo espiritual. É uma bênção muito grande. Ele então relata que lá eles estão muito bem cuidados, que ali tem parque, tem brinquedos e tem muitas mães cuidando deles. Então que eles estão bem, mas que o choro dela de desespero muitas vezes os desestrutura. Ele fala que ele não sabe como isso acontece, mas ele sabe que eles ficam mal quando ela e o pai estão desequilibrados, desesperados, numa angústia sem fim. Que a menina, a Sheila, a mais novinha, de 7 anos, entra também em desespero. Olha como que são os laços. Ele nem sabe como isso se dá. A Sheila, muito menos. Mas nós estamos conectados com os nossos amores. Com os nossos amores encarnados. Pelo pensamento, a gente manda um pensamento. O pensamento chega. Fica à vontade, pode falar. Isso afeta diretamente da evolução dessas crianças, o espírito, né, quando está no plano superior,
esse sentimento dos pais, né, que eles sentem lá essa dor, essa inquietação, fala na evolução deles para o espírito? Olha, é muito difícil dizer assim da evolução de cada um. O que prejudica que eles estejam bem, que eles estejam em plena bem-estar e alegria, mais leves, mais livres. Mas a evolução é um processo muito particular. Então, é compreensível esse estado de dor sugerido. Claro que por eles também têm a saudade. Já é um processo em si difícil para eles. Ele relata que não foi fácil ele estar jamais recuperado, que eles não sabem nem, às vezes a cabeça ainda não está muito boa, né? Então, cada um é tudo tão particular, a nossa existência ela é tão única, ela é tão própria. O que a gente sabe é que o nosso esforço ele gera muitos frutos proveitosos. O nosso esforço no bem, na compreensão, no entendimento. Às vezes, o plano carnal, né, esse planeta que a gente está, esse mundo que a gente está, nos sugere um comportamento muito igual. Não podia. O certo é os pais, é os filhos enterrarem os pais. Quando a gente sabe que não tem o certo não está conosco. Nossa existência está abençoada por Deus e a nossa programação reencarnatória é um trabalho de tanto cuidado, de tanto amor, e nada sai do controle de Deus. Quando Jesus nos fala, todos os cabelos de vossa cabeça estão contados. Todos os cabelos de vossa cabeça estão contados. Nós sabemos quantos são? Quer dizer que eles sabem de nós muito mais do que sabemos nós. E sabem amorosamente. Tem amor, tem vontade que a gente vença todos os nossos embaraços, os nossos atropelos. Eles estão por nós, num trabalho de muito auxílio. Quando a gente fala da Isabel e Isadoro, é um carinho que a gente vê muito grande da espiritualidade. Ela não deixou de passar as necessidades que haveria de passar. Até aumentaram as necessidades materiais. Mas é com tanta misericórdia, com tanto carinho, com tanto auxílio, e isso para cada um de nós. Então, com certeza, esses pais, nessa situação tão delicada, que foge até a normalidade das coisas, porque 3 filhos, os 3 filhos, é uma situação delicada. Mas, com certeza, com muita mão do plano espiritual, auxiliando para que esse casal permanecesse firme nesse momento delicadíssimo, de muita provação. E as crianças, do outro lado também, vivem as questões necessárias para elas. A gente vê na questão 199 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler porque fica mais claro para nós. Essas questões todas tratadas, né?
Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Porque a vida frequentemente é interrompida na infância. Então, não é algo tão fora da possibilidade. Ocorre, é frequente. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E a sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. A duração da vida de uma criança pode ser para o espírito. Tá vendo? Pode ser, porque não podemos, tem regra absoluta. É cada situação muito particular, mas pode ser, tomando como geral, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E a sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Então, é uma necessidade de um lado e de outro, em geral. Em geral. Não fugiu ao controle de Deus. Foi, muitas das vezes, uma programação. Aí continua a pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Então, de novo um consolo. A vida continua. Foram para o mundo espiritual, tem ali todo o acolhimento do mundo espiritual necessário, independente do que tenha acontecido em outras existências, independente, todo o conforto que o mundo espiritual possa nos dará. Não passa a mão em nossas cabeças. Nós somos os responsáveis pela nossa existência, mas usam do carinho e da misericórdia para conosco sempre. Então, essas crianças lá estão dentro da programação, com certeza. E aí o menino termina dizendo assim: mãe, conforme aqui tem mães que deixaram seus filhos na terra e cuidam de nós, cuide das crianças cujas mães já retornaram para o mundo espiritual. Olha que lição maravilhosa para nós. Ele deu uma dica maravilhosa de como seguir a vida, porque falta o chão, né? Falta o chão numa hora dessa. Nos falta o chão em situações muito menos complexas. Nos vemos desarvorados por um tempo, sem saber para que lado, o que fazermos. Imagina numa situação dessa. Mas essa dica auxiliada, com certeza pelo avô, porque é uma cartinha muito inspirada, é de vida, é de que viva e de que veja a vida e que se porte para a vida, entendendo que está viva, que não queira a morte,
Porque Jesus nos diz: quem crê em mim não morrerá. Olha como Jesus nos mostra o que é a morte. Quem crê em mim não morrerá. Que morrer é abandonarmos o propósito que nos trouxe aqui. O propósito de evolução, de avanço. Num dado momento, nos vemos tão perdidos por essa ou aquela situação, por esse ou aquele desafio que nos chega a queima-roupa, mas devemos viver plenamente com o Cristo. Quando a criança coloca para a mãe: cuide dessas crianças cujas mães já se foram, ele está propondo vida, amor, fraternidade. Porque, na verdade, os nossos laços familiares vão se estender mesmo. A ideia é essa. Que não seja só a nossa família ali, aquela família constituída por nós, a nossa única fonte de amor e de vida, de alegria. Nós caminhamos para a família universal. Ampliar o nosso olhar. Isso não é uma oportunidade, de repente, bendita? De ressignificar o nosso entendimento sobre família, vida e bem. Essa é a proposta da criança. E depois esse casal se vê a partir disso mais refeitos, com mais equilíbrio, com mais condição. Isso é maravilhoso de pensarmos, né? Quantas bênçãos e oportunidades. Pensando sobre a questão do planejamento reencarnatório e essas questões das mortes tão prematuras, em tenra idade ainda, né? No livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, porque no da criança nós não sabemos as circunstâncias, os motivos que levaram a esses episódios, os motivos espirituais que levaram. Mas no livro Entre a Terra e o Céu, a história do Júlio fica muito exposto. Como a nossa vida é, porque quando está falando da vida de outros, na verdade, o que eles estão querendo trazer não é um romance, simplesmente para lermos e acharmos bonito e nos encantarmos, porque é real. Eles estão nos falando aos nossos corações que aqueles episódios são exemplos vivos para nós, para as nossas vivências e para suportarmos as angústias da terra com um olhar mais apurado, com um sentimento mais iluminado. Eles trabalham nesse sentido de clarear nossos sentimentos. Então, nesse livro, o livro todo, para quem não leu, uma obra maravilhosa, ele vai trabalhando muito uma questão familiar, uma família em particular, que
através de uma prece muito fervorosa de uma criança, começa toda a história, todo o desenrolar. Mas vamos frisar aqui a questão do Júlio. O Júlio, em vida passada, tirou sua própria vida. Então, nessa existência, num dado momento, né, ele ainda bebezinho, quer dizer, vamos primeiro iniciar do começo mesmo, né? É o Júlio, deixa eu lembrar os nomes dos personagens. Amaro e Zulmira. Amaro e Zulmira têm um comprometimento muito grande com esse espírito Júlio. Em vidas pretéritas, esse Júlio tirou sua própria vida por uma paixão desequilibrada relativa a Zulmira, a questão desse casal. O casal vive um momento muito difícil. Estou pegando um recorte do livro, que é toda essa trama. Um momento muito difícil do casal. E o Júlio está no mundo espiritual também passando muitas angústias, muito desequilíbrio. A sua mãe anterior, Odila, tem uma revolta muito grande com o casal. Mas quando ela é chamada ao entendimento de que o Júlio, para que ele melhorasse, ele precisava da oportunidade da reencarnação, ela é tocada no processo de querer ajudar para que o filho viesse e se tornasse filho do casal. E ela, então, trabalha junto com a espiritualidade nesse sentido de propiciar o retorno da criança. O casal, em momentos diferentes, são chamados no mundo espiritual, sendo convidados a receber a criança, o que é uma alegria muito grande para eles, porque eles se sentiam muito culpados com os episódios anteriores. Acorda num determinado dia, depois que a Zulmira recebeu esse comunicado do retorno da criança, muito diferente, mais feliz, mais alegre, e o casal mais comprometido um com o outro. Assim ela engravida. A gravidez é dolorosa, difícil. Por quê? Porque a criança, ela transmite para a mãe as suas dificuldades. É uma hipnose. Eles falam uma hipnose de longa duração, é uma gravidez. Filho transmite e mãe transmite. Então é ali uma troca fluídica muito importante, que de verdade já é um processo de tratamento para aquele espírito. Então esses 9 meses passam, ela passa muito mal, correndo risco de óbito. Mas a gestação chega a termo, a criança nasce, e o menino é um menino mirrado, um menininho muito doente, que vive 1 aninho. Pensa o desencarne de uma criança de 1 aninho. É complexo para nós demais. Mas essa oportunidade foi uma bênção muito grande para ele. Muito grande. Porque depois dessa
parece que não valeu. Um bebezinho veio, 9 meses de gestação, uma gestação tão difícil, tudo, de repente a criança nasceu doentinha e desencarnou. Parece não fazer sentido. Não para nós, com tantas explicações, faz todo sentido, tem uma razão de ser. E essa criança, então, retorna para a pátria espiritual, e aí eles comentam que, a partir disso, ele pode, no futuro, ter uma vida longa e continuar os planos. Eles desembaraçaram os 4, na verdade, porque essa Odila também faz parte de toda a trama e consegue perdoar em prol daquela criança. A gente vê como que o laço de família é uma coisa de uma oportunidade sem igual. Esse livro nos deixa muito claro isso, como é importante. Então, esse menininho, ele retorna para o plano espiritual e, a partir disso, ele tem condições de ter realmente uma existência carnal, terrena, mais duradoura, mais feliz, despojado já das mazelas não sabemos, claro, que a evolução não dá salto. Então, pode haver muitas dificuldades no percurso, mas a bênção fica nítida e ela acontece pelo ceder desses 3 espíritos, essa Odila e esse casal que aceita a tarefa. Então, às vezes a gente pensa assim, aceitaríamos? Não é para o bem de outrem, e inclusive o nosso, com as nossas culpas, com os nossas questões íntimas, a oportunidade dos reencontros, ainda que pelo tempo que houver de ser, pelo tempo que melhor for para que façamos a trajetória de uma maneira a crescer. Que a espiritualidade trabalha nesse sentido, Jesus e Deus, em primeiro lugar, sempre ao nosso favor. Então, a ideia é essa, era trazer esses relatos que estão nos livros e buscar com isso que a gente fortaleça a nossa intimidade para esses reveses, que na verdade não são reveses, são nossas programações, ainda que ocorra de maneira estranha a nós, embaraçosa, que possamos ter a confiança, a certeza que tem um Deus que governa a todos nós com todo amor e nos dando sempre a oportunidade de crescimento, mas que precisamos ter olhos de ver, para que vejamos todas as providências que nos chegam constantemente. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra aqui para os dirigentes. Obrigada. Deixa. Agradecemos a nossa irmã Rosana, né, pela condição de trabalho. E é importante, né, para que todos nós saibamos sobre a desencarnação, né, que não é morrer, é simplesmente mudar de estágio, né? Alguns avisos. Nós temos na casa
a introdução ao estudo do Espiritismo, que ocorre nas quartas-feiras, 19h45 às 21h15. Todos aqueles que têm interesse em participar da casa, em ter alguma atividade na casa, pegar alguma tarefa, é importante que faça esse estudo, né, para se preparar melhor, porque ele é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. E tem também a introdução ao estudo do Espiritismo. Então, é um curso básico para todos que estão iniciando. E temos um curso mais aprofundado aos domingos, de 8h45 às 10h15, que é o Evangelho Reditivo. É o estudo do Livro dos Espíritos, com as obras básicas, e o Evangelho Reditivo, que é editado pela FEB. Então, é um estudo mais aprofundado, onde todos vão poder ter um conhecimento melhor de tudo que ocorre no Espiritismo. E nós temos também, na casa, né, os livros na biblioteca, tanto novos quanto usados, que poderão ser adquiridos e também poderão ser emprestados. Então, não precisamos deixar de ler essas obras tão importantes para o nosso crescimento, né, por falta de livro, por falta de alguma coisa. Nós temos aqui na casa, pode pegar emprestado, pode adquirir. Então, eu espero que todos façam visitas periódicas, né, à biblioteca, para ver tudo de bom que tem lá. Normalmente, tem todos os livros que são trazidos aqui pelos expositores, né? Eles estão lá e podem ser lidos, né? Contamos com vocês todos para fazer as leituras. Eu queria dar uma sugestão. Hoje eu fui na biblioteca. Podia emprestar 2 de uma vez. Só empresta 1 por mês. Podia emprestar 2. Essa é uma sugestão, né? É um de cada vez, né? Porque senão fica até difícil você ler 2 livros de uma vez. Então é bom um de cada vez, porque aí você vai conseguir estudar bem cada livro. Tem vezes que eu leio 3. Bom, gente, uma outra coisa sobre o passe, tá? Nós aqui no salão já recebemos um passe que nos são direcionados, mas aqueles que sentirem necessidade, pode tomar o passe na cabine logo após a prece. É só organizar em fila aqui à direita, tá? E tomar o passe. Todos aqueles que quiserem vão ser atendidos. Mas se não sentir necessidade, já receberam aqui no salão as energias necessárias que a gente precisa no dia a dia. Vamos para a nossa prece final, fechar nossos olhos, agradecer a Deus e ao Divino Mestre Jesus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, que possamos a cada dia estar melhorando, a cada dia buscando maior crescimento, melhor entendimento de tudo aquilo que o Mestre deixou para nós através dos Evangelhos. Que a gente possa estar seguindo cada dia mais os exemplos que ele deixou, tudo aquilo que ele demonstrou para nós em sua passagem aqui na Terra. Que busquemos sempre a paz interior e praticar o amor e a caridade. Que ele esteja conosco, dando-nos força para o nosso crescimento, para a nossa melhoria a cada instante de nossa vida. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos e que todos possam estar em paz e harmonia.